treta. A treta que está acontecendo no mundo do RPG realmente mexeu muito o tabuleiro. E como isso dá muita visualização, muita gente está falando sobre isso. Algumas coisas são meio absurdas, outras são só fantasia e outras são verdade. Se você já sabe um pouco do que está acontecendo, nesse vídeo eu trouxe algumas coisas novas. Se você não faz a menor ideia do que está acontecendo, depois desse vídeo, você vai entender absolutamente tudo o que está acontecendo. Claro, logo depois da vinheta. Eu sou o Fernando Spitfire e a história de hoje é sobre a OGL. Eu realmente estava com saudades de gravar. E infelizmente eu demorei muito, então sinto muito. Mas antes de começar o vídeo, preciso falar sobre o concurso de sorte que eu montei no outro vídeo. Saiu já a vencedora no Instagram e ela tá aqui do lado. Eu não sei se eu... Não, é desse lado. Então palmas e se você não deixar o parabéns pra ela, a senhora do infortúnio vai atrás de você e não vai deixar você ganhar mais nenhum sorteio. Esse vídeo é um pouco diferente do que eu geralmente trago pra vocês. Eu vou falar um pouco sobre a polêmica da treta que tá acontecendo no mundo RPG, especificamente do Dungeons & Dragons, e o que isso pode influenciar. Não é o estilo de vídeo que eu geralmente produzo pra cá, eu também não pretendo fazê-lo com muita frequência. É claro que sua opinião é fundamental. Então coloca nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo, o que você achou desse vídeo, o que você mais gosta de ver por aqui, que eu sempre dou uma conferida e isso me ajuda a ter um norte mais ou menos do que eu vou produzir para vocês. Eu vou fazer um resumo bem rápido sobre tudo que está acontecendo. Se você já sabe o que está acontecendo na treta, você pode pular um pouco mais para frente. Primeiro, existe um documento chamado OGL, Open Game License, criado pela Wizard of the Coast, que ela é a criadora e dona do Dungeons & Dragons, o maior RPG do mundo. Nesse documento, basicamente fala assim, você pode usar todas as minhas regras e mecânicas e informações que estiverem dentro desse documento. E digo mais, você pode ainda ganhar dinheiro com isso, que a gente não vai atrás de você, não vai te processar. Fica à vontade. E esse documento contém mais ou menos as regras gerais básicas. Ela não contém a propriedade intelectual. Por exemplo, esquema de vantagem ou desvantagem, rolagem usando do D20, acrescentando atributos, é isso que ela cobre. Mas ela não cobre, por exemplo, o nome dos monstros, como Beholder, ou cenários, ou as aventuras, ou NPCs famosos, e é claro, a marca Dungeons & Dragons. Tudo isso não pode aparecer. Quando esse documento foi criado e liberado, nos anos 2000, todo mundo começou a criar utilizando a OGL. Por quê? Dungeons & Dragons é o RPG com maior base de fãs, a maior base de comunidade. E, consequentemente, os criadores e empresas viram ali uma chance de atingir o maior número de clientes possíveis. Ao longo do tempo, quem não usou a OGL acabou bebendo muito da OGL, desse documento, para poder criar essas coisas legais. Então isso foi utilizado em jogos, em novos sistemas, em outras aventuras, geral. E todo mundo estava feliz, porque teoricamente essa licença ela era irrevogável. Mas agora vão revogar. Ou pelo menos assim que começou a treta. Eles querem fazer uma nova OGL e eles querem revogar a OGL anterior. E nesse novo documento, nessa nova OGL, tem mudança de como usar, o porquê usar. Tem, por exemplo, algumas coisas que ficaram meio estranhas, como, por exemplo, eles têm que aprovar antes, o conteúdo tem que ser enviado para eles todos, e eles podem mudar a regra do jogo em 30 dias. Então tem várias coisas que deixou a galera meio pistola. Como muita gente, empresas que criam conteúdo diretamente pro D&D e vivem disso, isso acabou mexendo bastante com as coisas. Então, basicamente, essa é a treta. E tudo isso começou por causa de um vazamento da jornalista Nina Kodega. Ela explicou toda essa treta que estava acontecendo e que esse documento já estava enviando para alguns parceiros comerciais do Dungeons & Dragons para assinar e finalizar. E aí ela viu ali uma preocupação. E no momento que ela pegou e vazou essas informações, criadores de conteúdo que criam vídeos e outros tipos de materiais no YouTube, no Instagram, no TikTok, todos eles ficaram pistolas e começaram a divulgar por todos os cantos onde os ventos chegam. Mas disso tudo que está acontecendo, muitas coisas estão sendo ditas. E do que isso realmente é mito, o que é verdade, o que está acontecendo real. Então eu listei aqui algumas frases que estavam sendo utilizadas em vários canais, em vários portais, em vários lugares. Trouxe aqui e destrinchei para vocês, pra gente estar bem alinhadinho. Vamos ver o que é mito e verdade. As mudanças podem acabar com o RPG? Tá, obviamente isso é um mito. Eu trouxe isso porque eu vi muito em capas de YouTube, em títulos de blog, e bem gigantesco, o RPG vai acabar. Puramente clickbait. Mesmo que essa versão nova desse documento, ou qualquer outra versão de outro documento, possa vir destruir bastante a questão de os direitos de uso, o RPG nunca vai acabar justamente por você, ou por mim, ou por todos nós, ou por nossos amigos, porque isso é uma cultura. A gente vai continuar jogando, independente de qual regra, a gente cria as regras, então isso é bobagem. Mas isso pode realmente atrasar um pouco
como posso dizer, o crescimento da comunidade. Mas a regra máxima sempre vai ser, na sua mesa, quem manda são vocês. Aquilo que todos os jogadores e o mestre gostarem de fazer é o que vai acontecer. Independente de qual sistema, independente do que está acontecendo. Então não caia em clickbait. A não ser que esse clickbait seja meu. Aí pode cair, aí tá tudo bem. Curtir esse vídeo e se inscrever vai impedir que a nova OGL saia? Veja bem, depende. Isso vai fazer você se inscrever? Tá, é brincadeira. Ou mais ou menos, na verdade. Porque se você parar pra pensar que mais pessoas vão estar sabendo essa informação, mais indignação vai estar acontecendo, mais barulho vai estar acontecendo, por que não, né? Não, mas brincadeiras à parte, curte aí, se inscreva, dá essa moralzinha. Vamos pro mito mesmo. Essas mudanças afetam os jogadores de RPG? Tá. Então, aqui entra alguns pontos importantes. Mais ou menos. Essa é a preocupação da maioria da comunidade de RPG. O como isso influencia nas mesas diretamente. E indiretamente, ela influencia, e é verdade. Eu vou explicar como. O D&D, ele é o sistema mais famoso de RPG. Essa licença permitia que várias empresas, não só empresas, mas criadores de conteúdos que criavam no Catarse, em outros meios de crowdfunding, pudessem estar desenvolvendo materiais e monetizando. Com o din-din entrando, eles tinham condições de fazerem materiais muito melhores. Então, um material que antes não seria tão legal, uma nota 6, contratando ilustradores, contratando roteiristas, contratando mais gente para poder fazer e tendo mais tempo para poder investir nesse projeto, ficar um projeto super legal, muito maior. Então, consequentemente, os projetos eles alcançavam nota 9, por exemplo. Então, a comunidade, os jogadores de RPG, mestres, tinham acesso a materiais muito melhores. Com essas limitações, acabou sufocando essas criações alternativas. Tá, e como que isso afeta indiretamente ou diretamente a mesa? Menos opções. Os jogadores eles vão ter menos opções disponíveis, mestres vão ter menos opções disponíveis novas. É claro que o cenário oficial de Dungeons & Dragons vai continuar criando materiais, mas vai demorar mais para chegar para você. Se você quiser coisas diferentes, essas coisas diferentes provavelmente vão estar agora em outro sistema, outras regras de licença, outro mecanismo, vai ter que aprender coisas diferentes para poder ter acesso àquilo. No primeiro momento, a grande crise que estava acontecendo é que alguns outros sistemas, como Tormenta, como Ordem Paranormal, como Pathfinder, utilizam a base do D20, que é protegido por essa OGL. E, consequentemente, eles não poderiam mais criar coisas para seus materiais. E isso era bem grave. O Tormenta ele é todo estruturado, o Tormenta 20 ele é todo estruturado utilizando com base a OGL. Então, como é que eles iriam criar novas aventuras, novos materiais para os seus jogadores se eles não podem mais criar do próprio conteúdo porque a licença está expirada, entendeu? Ah, mas eles poderiam criar utilizando a nova GL. Sim, só que a nova GL era bem restritiva e ela tinha ela tinha taxas de 25%, ela tinha vários outros atributos que tornavam um pouco mais inviável a produção. O mais recomendado era realmente criar um novo sistema para poder fazer, entendeu? Por outro lado, as empresas ou criadores de conteúdo poderiam criar do mesmo jeito, só que não monetizar. Mas aí volta aquele prazo, eles poderiam criar, com certeza. Todo mundo tem boletim pra pagar, né? Então eu digo, indiretamente, podia sim afetar sua mesa, dependendo do que você joga, como você joga, porque diminui as alternativas, os recursos. Agora, diretamente na sua mesa, não, porque cada pessoa pode criar a aventura que quiser, usa o sistema que quiser, como quiser. Pode pegar aventuras da internet ou comprar aventuras diferentes e adaptar pra sua mesa. Mas não vai ter essas novas aventuras se as pessoas não estiverem criando. As pessoas criam porque elas têm porque a maioria das pessoas criam porque elas querem monetizar de alguma forma, né? Então eu consideraria isso como verdadeiro. O que vem para a próxima chamada. Essas tretas podem afetar o sistema de RPG? Ou o mundo de RPG de maneira geral? Então, como eu comentei anteriormente, sim, elas podem. E elas afetam principalmente sistemas que utilizam como base a OGL. A grande questão é que a partir do momento que entrar essa nova OGL, ela desautoriza a OGL anterior. A outra anterior deixando de funcionar, eles não têm mais a base que eles utilizavam para poder criar conteúdos novos nos seus materiais. Eles vão ser obrigados a pegar essa nova OGL. E essa nova OGL é cheia de regras e limitações e problemas. É isso que complica. É assim que afeta os outros sistemas, o cenário inteiro de RPG. Isso vai forçar que cada um crie seu próprio sistema, suas próprias regras, se desprendendo completamente do sistema D20. Isso é legal? Aqui, quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu vi vários vídeos de advogados gringos comentando sobre isso. E eles estavam bem divididos. Tem uma grande corrente de pessoas falando que isso é legal. Por quê? Primeiro, que você não poderia revogar. Segundo, alguns materiais ali não são muito abrangentes. Por exemplo, a regra de vantagem ou desvantagem, utilizar o D20 e adicionar atributo, são muito genéricos.
Então não podem ser protegidos por um documento. Você não precisaria nem dessa licença. Ela existe meio que por cortesia. Já outro, lendo minuciosamente, acreditam que a maneira com que foi colocada ali no documento desautoriza a OGL anterior, porque torna ela não oficial. Então, somente essa seria oficial. Então, dessa forma, eu vou deixar isso aqui como meia verdade, meio mito, porque eu não sou um juiz, então eu não consigo decidir quem dos dois lados estão corretos. Mas fica pro seu julgamento também e pro julgamento dos juízes que vão ter que resolver essa puxa. Agora vem o título que eu mais li em todos quanto é canto. A licença é um rascunho. Isso aqui, eu coloquei como mito. Eu coloco como mito porque é o seguinte... Só está sendo utilizado esse termo, que ela era um rascunho, depois que começou a vazar todas as informações e a treta foi pro ventilador. Antes disso, ninguém sabia de nada, ninguém estava falando nada. Esse documento ele foi enviado para vários parceiros comerciais e aí começou a transbordar esse problema. Agora, as novas versões, as novas atualizações estão vindo bem grande escrito rascunho. Então, as novas podem até estar vindo, mas a treta começou com um material que, teoricamente, não era rascunho, não. Por mais que tem gente falando que estava mal escrito, estava mal elaborado, etc. Mesmo assim, né? Você não envia para um parceiro comercial, você não está bem escrito. E se você quer a opinião dele como um rascunho, você quer um feedback num rascunho, não é assim que começa, né? Você meio que deixa claro para ele que é um rascunho. A próxima afirmação é um pouco mais polêmica. A Wizard quer matar a concorrência de VTT antes dela lançar o próprio VTT. E isso porque ela quer fazer microtransação. Tá, o que é um VTT? O VTT é uma ferramenta para as pessoas poderem jogar RPG de forma online. Por exemplo, Roll20, Foundry, Telespire, é aquela plataforma onde as pessoas se encontram para poder jogar. A Wizard já anunciou que ela quer lançar o dela e vai utilizar 3D, vai utilizar outros recursos, uma coisa bem bacana, bem bonita. E faz muito sentido utilizar a microtransação, porque todo mundo sabe que o mercado de comprar roupinhas, skins e coisas legais para os bonecos é ouro. E hoje em dia, quem mais compra os materiais são os mestres. E isso seria uma forma de fazer os jogadores também comprarem. Por exemplo, comprarem skin de dado, skin de personagem, roupa, armadurinha. Então isso tudo é bem legítimo. Agora, sobre a afirmação de que eles querem matar os concorrentes. Aqui eu vou trazer algumas informações do canal D&D Shorts. Segundo ele reuniu informações e teve acesso a funcionários trabalhando dentro da Wizard e esses funcionários compartilharam com ele as informações. Internamente, não era nem plano comprar o D&D Beyond, e sim criar alguma coisa capaz de matar ele. E a OGL era um modo de acelerar esse processo de execução, tanto da D&D Beyond quanto dos seus concorrentes futuros. Segundo eles, a posição veio do Chris Call, que é a mente que está por trás de todo o novo processo de digitalização do D&D. Com essas informações, é fácil pensar que isso, na verdade, é verdadeiro. Tem grande potencial. Mudança de cultura, mudança de comportamento. Bem mais próximo de uma atitude mais voraz, que é o padrão do mercado. Tá, essa eu vi em vários lugares. A Wizard se tornou a pior inimiga da comunidade. É sério, eu vi exatamente desse jeito. Tá, aqui entra alguns pontos. É perceptível que houve uma mudança de cultura ao longo dos anos. Mas o Dungeons & Dragons, ele é uma marca que pertence a uma empresa. E empresa geram lucros. O que eles tiveram, possivelmente um erro crítico, foi em como fazer a empresa lucrar mais. Mas ainda assim, sempre foi o objetivo deles. Não é nenhuma surpresa. Mas é importante você ter em mente, a coisa mais importante, e o que mais tem valor dentro de uma empresa é só a marca. A tecnologia muda, o serviço muda, mas a marca fica eterna. Então, grandes empresas, o que mais tem de valor nessas grandes empresas é a marca. Sem dúvida, Dungeons & Dragons é uma marca muito forte. Esse erro, essa maneira de estar lidando com a situação, e até essa confusão que gerou, todo esse calor que gerou esses problemas, isso rasurou a marca Dungeons & Dragons. E sem dúvida, esse foi o pior para eles. É isso que pode gerar prejuízo no valor da marca. Mais à frente eu vou entrar em detalhes como que eles estão tentando solucionar isso. Toda essa treta criou novos inimigos. Inimigos é uma palavra meio forte, mas sim fortaleceu a concorrência, sem dúvida nenhuma. A Paizo, criadora do Pathfinder, foi a primeira a entrar nessa briga com tudo. Primeiro que ela falou que ela estava lá, presente. Ela escreveu as regras junto. Eles estavam lá presentes quando foi desenvolvido a primeira OGL, e que aquilo era completamente absurdo e eles entrariam na justiça para brigar por isso. Segundo, que ela uniu outras empresas e eles começaram a desenvolver o ORC, Open RPG Creative License. Essa nova licença vai ser utilizada para todo mundo, por todo mundo, sem um pai. Então ela está criando de um jeito que ninguém vai ser dono dela, para que isso nunca volte a acontecer.
e permitindo que todas as outras pessoas possam aderir a ela. Isso dá muita força para uma licença. E dando essa condição nova, pode gerar aí concorrente muito forte para que a Dungeons & Dragons, que antes era invicta e ainda dava de braçada nesse mercado. Fora, claro, outras empresas fortes, como a Kobold Press, que começou a desenvolver o sistema, a licença Black Flag, em alusão a pirata. Lá onde ela vai liberar várias coisas, eles vão desenvolver várias regras. E essa aí, pelo que eu tava pesquisando, ela tá mais pronta, mais completinha. Só pra você ter uma ideia, desde que o Pathfinder assumiu essa posição, ele aproveitou a oportunidade e fez um descontinho de 25% em todos os materiais dele. E ele conseguiu vender em 2 semanas o que eles tinham de estoque para 8 meses. Então, sem dúvida, a comunidade respondeu à altura, né? Deu um apoio forte para eles. Aí vem uma dúvida importante. A OGL era tão importante assim? Ela fazia tanta diferença assim pro Dungeons & Dragons? Faz tanta diferença assim pro RPG? Com um cenário geral? Muita gente estava utilizando essa afirmação. D&D só tem a força que tem hoje por causa da OGL. E na minha percepção, isso é verdadeiro. Eu vou compartilhar a minha opinião, e aí você analisa e diz nos comentários o que você acha. Você acha que isso está certo ou errado? O D&D, ele sempre foi grande, ele sempre foi famoso, ele sempre teve uma base grande. Porém, ele sempre teve um teto do quanto ele consegue criar, do quanto ele consegue compartilhar com as pessoas. Mas aqui temos uma vírgula. Dungeons & Dragons não é o sistema mais divertido, ele não é o sistema mais fácil, ele não é o sistema mais completo, ele não é o melhor sistema. Ele é o sistema mais famoso. Existem muitos outros sistemas tão divertidos quanto, até mais divertidos. Mas no momento que eles liberaram a licença, muitas empresas e criadores começaram a criar conteúdo para o Dungeons & Dragons porque eles podiam monetizar. Consequentemente, a comunidade ela foi sendo irrigada com mais conteúdos alternativos. E assim ela foi crescendo mais. E como ela foi crescendo mais, potenciais clientes foram aparecendo e mais criadores foram criando com a GL livre porque podiam monetizar. Consequentemente, Dungeons & Dragons foi crescendo de maneira exponencial. Tanto é que quando na 4ª edição eles tentaram não fazer isso, nasceu o Pathfinder. O Pathfinder, ele nasceu justamente da primeira vez da 4ª edição que eles tentaram fazer essas mudanças. E eles retornaram na 5ª edição. E a 5ª edição tem sido um sucesso desde então. Tá, o boicote da comunidade é apenas show e não vai funcionar pra nada. Essa afirmação, na verdade, eu vi em alguns lugares. Eu não sei explicar o porquê a pessoa fez essa afirmação, mas tudo bem. É claro que eu não vou dizer o nome de ninguém. Mas quando a treta começou a rolar, houve todo um movimento da comunidade para boicotar as suas contas do D&D Beyond, que é o site que eles adquiriram. E isso era uma maneira da comunidade demonstrar sua insatisfação com essas mudanças que estavam acontecendo. E a comunidade, eu digo, todo mundo. Jogadores tinham as suas fichas salvas nesse site, mestres tinham sua ficha salva nesse map. Eles começaram a cancelar tanto, que eles derrubaram. E a própria Wizard fez mudanças no site do D&D Beyond para alterar o lugar aonde cancela. De tantas pessoas estavam cancelando. E recentemente, a comunidade começou a planejar um boicote contra o filme de Dungeons & Dragons, somente por causa dessa confusão. O ponto que eu levanto aqui, a força de uma comunidade é medida pela união dessa comunidade. E RPG, a comunidade de RPG é muito forte. Você cria laços e simpatias só de saber que a outra pessoa também joga RPG. Então lembra que eu falei sobre marca? Esses cancelamentos que foram feitos nas contas de D&D, realmente alfinetam um bolso. Mas o principal é a comunidade. A marca Dungeons & Dragons não tem como produto, não tem como carro-chefe se o seu livro, ou sua aventura, ou seu sistema. Ela tem a comunidade. A comunidade é o pilar dela. Esse é o carro-chefe. Então eu vejo isso aqui como falso, como mito. Que a comunidade não teve força nenhuma. Porque no momento que ela se expressa, ela demonstra insatisfação. E o produto, e a comunidade é o produto, o carro-chefe da empresa, com certeza levanta algumas luzes vermelhas. E por último, que tá em todas as thumbnails e tudo quanto é canto, a comunidade venceu. E por que eles estão falando isso? Porque saiu uma declaração nova do Dungeons & Dragons, da Wizard, falando que eles reconhecem que eles criaram muitos transtornos e dores na comunidade, nos jogadores de RPG, e que eles vão recuar, eles não vão mexer na OGL anterior, a nova OGL não vai desautorizar a anterior, as pessoas vão poder optar por escolher qual OGL utilizar, e tudo estará protegido, e tudo estará livre para poder utilizar. Então sim, dá para considerar isso como uma vitória. De certa forma, a comunidade conseguiu fazer barulho, os jogadores de RPG, as pessoas que participaram, elas conseguiram fazer barulho tão grande, o suficiente para serem ouvidas. Algumas considerações finais que eu acho interessante compartilhar com vocês é o tamanho da força que todo mundo
falando junto em forma de unissono. Como que todos conseguiram reverberar diante desse problema, diante desse conflito, a ponto de todo mundo... O D&D, ele é o maior sistema, mas ele não é o dono da comunidade de RPG. Isso ficou muito claro. Quem vai ditar as regras, quem vai ditar o que pode, o que não pode, o que é aceito ou não é aceito, são os próprios jogadores. Dito isso, eu achei que tudo isso foi bem interessante. Eu fico muito feliz com o resultado. Muitas empresas, e a própria Dungeons & Dragons, ela poderia ter ignorado completamente e peitado. Teria prejuízo, mas é o que a maioria das empresas fazem. E ela não, ela recuou. Literalmente pediu desculpa. E preferiu evitar essa treta. Talvez porque percebeu que poderia estar perdendo muito mais do que está ganhando, ou talvez porque realmente entendeu a situação. Ou percebeu que tomou uma decisão equivocada. Eu, pessoalmente, gosto muito de Dungeons & Dragons. Vou acompanhar o filme, vou acompanhar o material, vou continuar criando conteúdos. Mas eu fiquei com vontade de conhecer um pouco mais de Pathfinder. Eu já quero conhecer, eu já estou estudando outros sistemas por interesse. E uma coisa que ficou definitiva para todo mundo que acompanhou e entendeu, o RPG ele não é uma marca. Ele é literalmente um estilo, ele é muito maior que qualquer marca. Mas não fique só com a minha opinião, diga a sua opinião. Compartilhe aqui nos comentários, eu quero ler, eu quero entender também o que você achou de tudo isso, o que você pensa, se tem novas informações ou outras coisas para agregar muito